Oi, gente, eu sou Gustavo Sela e hoje nós estamos num ambiente aqui um pouquinho diferente, nós estamos no centro cirúrgico e nós vamos fazer um vídeo aqui para o nosso canal para falar sobre rinoplastia com cartilagem de costela. O porquê que nós precisamos utilizar cartilagem de costela em algumas rinoplastias. Então, antes de tudo, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, compartilhassem o nosso vídeo, curtissem e também comentassem qualquer dúvida aqui que nós vamos ter o prazer em responder vocês. O porquê que nós utilizamos cartilagem de costela em algumas rinoplastias? Então, para falar o porquê disso, primeiramente nós precisamos entender como que é feito hoje a rinoplastia moderna, rinoplastia avançada, rinoplastia de alta definição. Então, hoje, para nós fazermos essa rinoplastia, nós precisamos de cartilagem para poder estruturar a ponta, fazer todo o desenho dessa ponta, esse desenho lateral, fazer a sustentação do nariz. E para fazermos isso, nós precisamos de cartilagem. Então, inicialmente nós vamos buscar a cartilagem do septo. Porém, alguns pacientes, eles não nos dão uma cartilagem de boa qualidade. Ou seja, essa cartilagem ou ela é muito mole, ou ela é muito torta, ou ela não é suficiente para a gente conseguir corrigir todas as alterações que nós vamos propor na cirurgia do nariz. Então, quando isso acontece, nós vamos utilizar cartilagem de costela. É feito uma incisão aqui no sulco da mama e aí nós vamos pegar um pedacinho da cartilagem da costela, mais ou menos aqui uns 3, 4 centímetros de cartilagem, e a partir daí nós vamos fazer lâminas com essa cartilagem. Com essas lâminas nós vamos ter os enxertos suficientes para poder utilizar no nariz. E aí sim, nós vamos pegar e fazer toda a sustentação aqui da região lateral, a sustentação da frente, de cima, e vamos montar esse nariz. Com isso, ele vai ficar com uma estrutura firme e forte, que vai fazer com que esse resultado seja duradouro e longo. Além disso, nós vamos conseguir corrigir grande parte das alterações. E por que eu digo grande parte das alterações? Tem alterações no nariz em que nós não conseguimos corrigir 100%. Então eu sempre digo para o paciente, na rinoplastia nós vamos melhorar o resultado do nariz. Alguns pacientes que têm essas alterações no nariz, eles têm narizes característicos. Então, existem alguns tipos de narizes que têm essas características em que o septo ele não é suficiente ou o septo ele é de pouca quantidade. E quais são esses tipos de narizes? Então, aqueles narizes étnicos ou narizes negroides, narizes asiáticos, eles têm uma característica de geralmente ter uma pele mais grossa, um nariz com a asa mais larga, com a ponta em bolinha e também com uma ponta sem sustentação. Por que essa ponta é sem sustentação? Porque o septo ele é curto, então ele fica um grande espaço aqui na região de onde termina o septo até onde está a ponta nasal, sem nada, sem sustentação do septo, apenas com a sustentação das cartilagens do dorso nasal, ou seja, a cartilagem lateral inferior. Então esse tipo de nariz, para nós conseguirmos definir, projetar, melhorar a definição, nós vamos precisar de uma grande quantidade de cartilagem. Além disso, esses tipos de narizes, muitas vezes eles têm o dorso baixo, então nós vamos precisar fazer o aumento do dorso. Então também, para fazer esse aumento de dorso, eu vou precisar de uma grande quantidade de cartilagem e que só o septo não vai ser suficiente. Então aí sim que nós vamos utilizar a cartilagem de costela. Muitos pacientes me perguntam, Gustavo, mas como que é feito essa retirada da cartilagem de costela? Ela é feita no mesmo tempo cirúrgico, ou seja, na mesma cirurgia. Não adianta a gente tirar antes para depois utilizar em outro momento. Então, no meu caso, geralmente, tem um cirurgião torácico que ele faz a retirada da costela enquanto eu já estou
fazendo a cirurgia do nariz. Então isso não vai prolongar o tempo cirúrgico. Aí, quando eu já estou na etapa em que eu vou precisar dessa cartilagem, eu já vou estar com a cartilagem da costela na mão, porque o cirurgião torácico já fez a remoção e já me entregou. Então aí acaba otimizando o tempo da cirurgia e fazendo com que a cirurgia seja um pouco mais rápida do que se eu mesmo retirasse essa cartilagem de costela. Com essa cartilagem, nós vamos conseguir fazer várias alterações no nariz e aí sim ter um resultado mais harmônico. Além disso, além dos narizes étmicos, também pacientes em que já operaram o septo ou que já realizaram uma rinoplastia prévia. Por quê? Porque aí já foi utilizada a cartilagem do septo e nós vamos ter ela em pouca quantidade ou não vamos ter ela para conseguir fazer as alterações. Então, para saber se você vai precisar ou não de cartilagem de costela, o seu médico precisa te avaliar e ver se você vai ter a quantidade suficiente de cartilagem do septo para fazer as alterações que ele vai propor. Caso contrário, se não tiver essas cartilagens, nós vamos ter que utilizar cartilagem de costela. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilhe, comente e não se esqueça de ativar o sininho de notificação e principalmente de se inscrever no nosso canal. Aí você vai ficar por dentro de todas as vezes que nós postarmos um vídeo, você vai ser o primeiro a estar vendo aí os nossos conteúdos, tá bom? Até mais e até o nosso próximo vídeo.